A minha ideia para o vídeo dessa semana era fazer uma lista de filmes de terror na Netflix, uma parte 2, porque faz muito tempo que eu fiz a parte 1. Só que aí eu comecei a olhar os filmes que entraram no catálogo nesse mês de junho, e tem alguns filmes bem interessantes, alguns filmes indispensáveis, e eu preferi falar deles essa semana e deixar os filmes de terror para a semana que vem. Esse vídeo tem alguns filmes bem famosos, mas o que eu fiz foi justamente pegar 8 dos filmes que eu mais gostava, que entraram agora na Netflix, e falar um pouco sobre eles, porque mesmo alguns filmes sendo famosos, muita gente ainda não assistiu. E apesar da lista ser sobre 8 filmes que entraram esse mês na Netflix, eu vou falar mais sobre 6, porque 2 deles são faroestes, e eu vou fazer um vídeo especial só sobre filmes de faroeste na Netflix, e aí eu vou falar um pouco mais sobre esses 2 filmes, então nesse vídeo eu vou deixar eles pro começo e só dar uma passada bem rápida por eles. O primeiro filme, como eu disse, de faroeste é Rio Bravo, ou em inglês Rio Grande, filme dirigido pelo lendário John Ford, protagonizado pelo John Wayne, essa dupla que eu falei tanto naquele vídeo sobre duplas mais marcantes do cinema, e esse é um dos filmes de faroestes que eles fizeram juntos. E já emendando na segunda indicação, que é Bravura Indômita, filme dos irmãos Coen, que é protagonizado pelo Jeff Bridges, ainda tem no elenco a Hayley Stanfield, tem no elenco o Matt Damon e mais um monte de gente. É um filmaço, o remake do filme da década de 60 com o John Wayne, só que eu gosto mais dessa versão dos irmãos Coen. Mas como eu disse, esses 2 filmes eu vou falar mais lá na lista de filmes de faroeste, então bora para a terceira indicação. A terceira dica é Amor Sem Escalas, filme dirigido pelo Jason Reitman, de Juno, de Tully. É um diretor que trabalha muito bem ao lado da comédia, mas também um pouco ao lado do drama, relações familiares, e aqui não é diferente. É um filme que parece uma comédia romântica, até é uma comédia romântica, mas ele não é tão leve e tão engraçadinho ou tão bobo quanto o título em português sugere. Ele é uma comédia romântica muito mais cética do que a gente está acostumado a assistir. E é sem dúvida o meu filme favorito do Jason Reitman, aqui protagonizado pelo George Clooney, que está sempre muito bem, pela Anna Kendrick, que é outra atriz que eu adoro, e pela Vera Farmiga, que é outra belíssima atriz que compõe aqui os 3 protagonistas da história. A gente vai acompanhar esse personagem que a profissão dele é demitir pessoas, então ele é contratado para fazer demissões para empresas que não querem demitir os seus funcionários pessoalmente, e aí contratam ele para fazer o serviço, e dessa forma ele fica diariamente viajando de um lugar para o outro do país, e ele tá sempre no aeroporto e sempre viajando. E eles até brincam aqui quantas milhas ele tem, ele até compete com a personagem da Vera Farmiga aqui, comparando qual tem mais milhas, porque ela é muito parecida com ele nesse sentido, do trabalho e tal. E aí a gente vai ter toda essa trama muito bem escrita, que vai para um lado um pouco da comédia romântica, mas é um filme que vai te surpreender bastante, justamente porque, como eu disse, ele não é aquele filme sempre muito feliz. É um filme que, quando a gente espera que ele vai por um caminho, ele acaba virando um pouco, indo por um caminho talvez um pouco mais triste, um pouco mais cético. É um filme que vale muito a pena, filme indicado a vários Oscars, incluindo o Oscar de melhor filme em 2010. A quarta dica é aquele filme para você sentar, assistir, chorar e no final se sentir bem, acreditando que a humanidade pode ser muito boa. Dirigido pelo Richard LaGravenese, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. É um filme típico desse diretor, eu estou falando de Escritores da Liberdade, filme que acompanha a protagonista da Hilary Swank, uma atriz que eu adoro, que faz uma professora que vai dar aula numa escola pública em um bairro muito pobre, e lá ela encontra uma tensão social muito forte, encontra alunos que no começo não parecem tão dispostos a aprender ou têm preocupações maiores naquele momento da vida deles, e aí ela vai usar um método de ensino um pouco diferente, vai conseguir se aproximar desses alunos. Como eu disse, é um daqueles filmes que, apesar de alguns problemas de roteiro, apesar de melodramático em alguns aspectos, é aquele filme que você assiste e você vai se sentir bem. Eu recomendo, é um filme que vale a pena assistir, principalmente ali num sábado à tarde.
A quinta dica, eu fiquei muito feliz que entrou no catálogo da Netflix, porque não é tanto o perfil do catálogo da Netflix no Brasil colocar filmes mais antigos, filmes da década de 60, 50, 70. Eu estou falando de Jazão e os Argonautas, filme baseado numa mitologia grega que vai acompanhar um personagem em busca de um item mágico, digamos assim, e junto a ele vai ter toda a tripulação dele, que são os Argonautas, entre eles tem até ali o Hércules. E apesar de eu gostar muito da história, de toda essa aventura que é muito legal de acompanhar, vai brincar também bastante com os deuses aqui que vão a todo instante interferir ou estar observando o caminho desse protagonista em busca desse artefato para poder voltar ao trono. O que mais chama a atenção aqui são os efeitos visuais, é o stop motion, que é completamente revolucionário. Se a gente olhar em perspectiva os filmes que mais revolucionaram os efeitos visuais na história do cinema, certamente esse filme vai figurar em quase todas as listas nesse top 10. É normal até que hoje pareça um pouco datado, mas ainda assim tem algumas cenas que até para os dias de hoje elas são bem impressionantes, ainda mais se a gente se coloca na época que o filme foi feito, na década de 60. Então tem, por exemplo, uma cena contra um gigante de bronze que, assistindo o filme, eu só pensava como que eles fizeram isso na década de 60. Então é um filme que, principalmente para quem gosta de assistir filmes importantes, filmes clássicos ou filmes que de alguma forma ajudaram a construir essas mudanças na história do cinema, eu recomendo demais Jazão e os Argonautas, e também é uma aventura bem legal de se acompanhar, uma aventura bem divertida. A sexta dica é outro filme que é bastante popular e se você não assistiu ainda, você precisa assistir. Eu estou falando de O Show de Truman, dirigido pelo Peter Weir, de O Mestre dos Mares, de A Testemunha, de A Sociedade dos Poetas Mortos, um diretor que eu gosto bastante e talvez o meu filme favorito dele seja mesmo O Show de Truman, protagonizado pelo Jim Carrey em uma das melhores atuações dele. Ele vai fazer um personagem que nasce dentro de um reality show e ele não sabe que ele está dentro de um reality show, então para ele aquilo é a vida real e o mundo real acompanha toda aquela cúpula ali, todo aquele mundo construído do reality show em que ele está vivendo, ao mesmo tempo que os atores que se passam por pessoas reais dentro do reality show não podem deixar em nenhum momento ele perceber que ele está vivendo uma vida de mentira. Um filme que, além de equilibrar muito bem a comédia e o drama, também traz muitas reflexões sobre o ser humano, então o que é real e o que não é real na nossa vida, como muitas vezes a gente é manipulado a tomar algumas decisões. Aqui trabalha até um pouco do mito da caverna, que no ano seguinte desse filme surge Matrix também, que trabalha essa temática. Então é um filme que, se você quiser sentar e apenas se divertir, você vai conseguir. Mas se você quiser sentar e também refletir com esse filme, ele é uma ótima pedida. A sétima dica é o primeiro dessa dobradinha do Steven Spielberg. Eu estou falando de O Resgate do Soldado Ryan, um dos melhores filmes de guerra já feitos. Se você ainda não assistiu, assista. Se você não gosta muito de filme de guerra, esse filme vale a pena assistir. Protagonizado pelo Tom Hanks, o filme vai acompanhar um grupo de soldados que estão em busca de um outro soldado americano chamado Ryan, que eles precisam resgatar, como já sugere o título do filme. E aí a gente vai acompanhar a chegada desse grupo na Normandia, em uma das cenas mais icônicas do filme, com um tiro vindo de tudo quanto é lado, aquele caos da guerra, e como esses personagens não são idealizados, como eles têm que sobreviver a todo esse caos que a eles é imposto. E aí eles vão começar essa jornada tendo que sobreviver até chegar ao Ryan. E aqui, além de toda a parte técnica que é muito boa, o Spielberg dispensa comentários. Então tem uma cena que tá chovendo e ele usa a chuva para se misturar com os tiros. Então tem uma série de recursos que apenas grandes diretores conseguiriam usar e o Spielberg vai usar aqui. Mas além disso, o filme ele é muito sobre esses personagens, é muito sobre o lado psicológico do grupo. Então a gente vê, por exemplo, o personagem do Tom Hanks, que tá longe de ser aquele herói idealizado. Ele começa o filme, quando ele vai desembarcar na Normandia,
ele é o líder do grupo e ele já tá tremendo e ele não consegue parar de tremer, e não é tremer de nervoso, mas assim, o lado psicológico dele já aparecendo ali a primeira vez no filme. Então é um filme de guerra que ao mesmo tempo funciona muito bem como filme de guerra, é também de certa forma um estudo de personagens e um dos melhores trabalhos de um dos grandes diretores de todos os tempos. E para finalizar de novo com Steven Spielberg, eu estou falando de Indiana Jones e a Última Cruzada, fechamento da trilogia. Não é o melhor filme dessa trilogia Indiana Jones, e eu digo trilogia porque o quarto filme eu tento ignorar, mas é o que eu assisti primeiro, então eu tenho um carinho especial por esse filme, mesmo que o meu preferido seja Os Caçadores da Arca Perdida, que é o primeiro e é o melhor de todos, mas Os Caçadores da Arca Perdida já estava na Netflix, então por isso eu não considerei ele para essa lista, porque os que entraram em junho foram apenas o segundo, o terceiro e o quarto também, que... Bom, quem já assistiu sabe que não é lá essas coisas. E desses três, o que eu mais gosto é A Última Cruzada. Então aqui a gente vai ter uma aventura Indiana Jones. Quem já assistiu Indiana Jones sabe do que eu tô falando. Então vai ter o pai dele capturado por nazistas e ele tendo que resgatar o pai dele, ao mesmo tempo que eles vivem uma corrida em busca por um artefato mitológico do Santo Graal. Então envolve também umas questões religiosas. É um filme delicioso, tem toda a trilogia na Netflix. Se você não assistiu ainda, assista toda a trilogia, porque vale muito a pena. Indiana Jones é puro entretenimento, mas também é cinema de muita qualidade. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desses 8 filmes. 2 deles, como eu disse, eu vou falar melhor no vídeo de faroestes na Netflix. Então comentem aí embaixo quais desses filmes você já assistiu, quais você ainda não assistiu, quais você gosta, quais você não gosta. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado aqui para ver as nossas outras redes sociais. Então tem nosso podcast, tem nosso Instagram, tem também o nosso Twitter, tem meu Letterboxd pessoal. Por hoje é isso e corta!